Marcelo, você trabalhou na Método, agora está na Natura, né? Antes que são empresas que prezam a relação, né? Que prezam a afetividade, o relacionamento, né? Mas você também foi da GP, né? Que é uma empresa mais hostil, assim. Acho que é um exagero. Mas o que você acha que os jovens hoje, os jovens talentos, que eles estão numa posição de poder escolher, né? Porque as empresas estão buscando essa inovação, essa cabeça nova, né? O que você acha? Os jovens, eles preferem hoje uma empresa mais afetiva, uma empresa mais paz e amor, ou uma empresa mais austera? Bom, primeiro, tem que tirar um pouco esse estereótipo, né? Eu sempre brinco que as pessoas que não trabalham na Natura acham que a gente está lá com anjinhos de bunda de fora, tocando harpa. A empresa tem uma pegada, a gente faz o maior resultado da indústria no mundo, cresce 20% ao ano há 10 anos, então é uma relação. E, além de entregar resultado, a gente reduz o impacto ambiental, faz inclusão social, é tudo mais complicado, né? Então, mas tudo isso com um jeito mais carinhoso. A relação está no eixo central da história da Natura. O Luiz Seabra, quando fundou a Natura, ele fundou... E, obviamente, tem uma discussão, acho que, do ponto de vista, se der para estereotipar culturas organizacionais, você tem cultura que entre a relação e a tarefa escolhe a relação, e você tem cultura que entre a relação e a tarefa escolhe a tarefa. Uhum. No caso da Natura e da Método, é isso. É fazer resultado com as relações. Uhum. No caso da GP, e não é a GP, tem várias empresas no mundo que têm cultura orientada à tarefa. E eu tive uma experiência maravilhosa na GP. O que a gente está falando agora, que a Bering fez, o Banco Garantia fez, sei lá, 30 anos atrás. O Jorge Paulo, o Beto, o Marcel, o pessoal do banco sentava todo mundo junto no mesmo tipo de mesa 30 anos atrás. Eu na Método eu nunca tive mesa, nunca tive sala fechada. Eu trabalho há 30 anos e nunca tive sala fechada, tive o privilégio de trabalhar em lugares que pensaram isso há muito tempo atrás, né? E eu acho que uma delícia. Pouco tempo, quando eu entrei na DBM, tinha sala, eu ficava claustrofóbico, eu falava, né? Eu não estava acostumado com isso. Então, e eu acho que, de novo, essa história do que os jovens querem, eu acho que a gente não sabe, nem eles sabem. Uhum. Porque quando essa lista de coisas que você fez, eles não sabem o que eles não sabem, muitos de nós não sabem o que nós não sabemos. E tem várias ambiguidades, né? O ano passado fui receber um prêmio, a Natura, pelo, sei lá, 5º, 6º ano seguido, estava entre as 10 empresas mais desejadas para trabalhar no Brasil. Uhum. Mas acho que já faz 2 ou 3 anos que a empresa mais desejada para trabalhar no Brasil é a Petrobras. De 42 mil jovens do Brasil inteiro que estão na universidade. Não estou fazendo nenhuma crítica à Petrobras, uma empresa excepcional, mas quando você vai entender por trás, você fala, bom, que as pessoas estão querendo é segurança. É toda essa história aí da... Pô, peraí, tem uma coisa diferente aqui. Uhum. Né? Porque eu acho que, no fundo, tem uma bruta insegurança emocional de necessidade de reconhecimento, de necessidade de pertencimento, como todos os seres humanos têm, porque todo mundo evolui de níveis de maior imaturidade para maior maturidade. Todo mundo tem questões com autoestima, todo mundo tem questões com pertencimento, e essa geração não é diferente, até porque muitos deles, principalmente os nossos filhos de classe AB, os jovens, nasceram num condomínio fechado, estudaram numa boa escola particular, foram para uma boa universidade, como você estava dizendo, e aí chega na organização, cai do cadeirão pela primeira vez, é dolorido, né? Então, eu acho que eles não sabem o que eles não sabem. Hoje tem 4 trainees aqui que eu trouxe eles para a gente conversar. Ano passado a gente fez um processo bacana, você participou, né? A minha dinâmica da Natura era no sábado antes do dia que eu entrava na Danone. Foi uma das que eu tive que desistir. Puxa, que pena. Depois você conversa com seus colegas lá, acho que eles estão felizes. E a gente tinha uma premissa no ano passado, até a Regina e o Maurício estão aqui, a gente deu o desafio para eles, porque a lógica no ano passado, no processo de trainee, eu falei, eu não quero 40 mil jovens se inscrevendo num processo desesperado, entre 60 processos. Para 40 mil pessoas participarem do processo, a gente escolher 40. Não pode ser um processo de exclusão.
né? Não pode 40 mil pessoas participarem de um processo, eu vou reprovar 39.960 para escolher 40. Não faz sentido isso. Né? Uma empresa como a Natura, o desafio naquele momento era como é que a gente faz o processo de forma que, primeiro, não sejam 40 mil, seja um processo de relação madura e adulta entre indivíduo e organização. E quando a gente fez lá, postou o nosso vídeo para o processo de trainee, a gente não disse que era Natura. A gente disse que queria atrair pessoas que tivessem em busca de significado e que quisessem compartilhar um projeto de vida com uma organização que se via com valores onde se podia dar significado. E a resposta foi que, em vez de ter 40 mil, teve 12 mil. Teve pessoas que nem se interessaram pela história. Porque a gente fez, inclusive, um vídeo não com a estética da Natura, não era óbvio que era a Natura que estava por trás. Né? E depois todo o processo, até chegar nas dinâmicas pessoais, não foi um processo de exclusão. Foi um processo onde as pessoas tinham que ir construindo a relação com o ambiente de uma rede social e elas mesmas se excluíam pelo que estava sendo pedido e pelo que estava acontecendo. E foi maravilhoso. Ou seja, o grupo, hoje a gente tem um grupo de 35 trainees e a gente atraiu gente muito diferente. Primeiro, acho que 60% das pessoas são fora do Rio de São Paulo. A gente não limitou a universidade, não limitou língua. E a gente atraiu gente que está inquieta com o mundo. Que eu acho que você pergunta, no fundo, o que as pessoas querem? As pessoas querem dar um significado para a vida delas. Os tradicionais, os baby boomers, os X, os Y. No fundo, se você parar para pensar e responder a questão existencial, fala assim, que diferença eu quero fazer no mundo? Eu quero transformar a minha existência em algo maior do que as experiências que elas são. E hoje estava super feliz, estava com eles conversando aqui. Eles se organizaram, sem ninguém pedir, e estão fazendo um projeto social numa comunidade perto da Natura. Ninguém pediu para eles, mas eles estão fazendo isso. E a gente conseguiu atrair gente diferente, gente que tem o mosquito da inquietação existencial presente. Eu acho que no fundo, o papel da organização é como é que a gente provoca isso, como é que a gente cria o contexto para parar de falar de carreira, porque a carreira morreu faz 40 anos. Tem algum jovem pensando em carreira, meu Deus, coitado, né? Tem projeto, tem desafio. Então, eu acho que o grande tema por trás de tudo isso é como as organizações viram um contexto que dá significado para as pessoas, que elas sejam do YY, do X ou de qualquer outra dimensão. Tenho aqui várias perguntas da plateia e do Twitter, né? A Silvia está tweetando aqui. E uma delas, que repete aqui 3 vezes, é o seguinte: o que fazer quando o chefe é um baby boomer radical que não acredita na geração Y como empreendedora? Paulo. De fato, para esse... o que eu tenho visto na organização... Eu trabalho há 18 anos no mesmo grupo, no grupo Volkswagen. Não posso dizer que é a mesma empresa, de fato, né? Porque, ao mesmo tempo em que é um grupo enorme, com muitas operações no mundo inteiro, e são 10 marcas ao todo, as marcas, inclusive, mantêm as suas filosofias de recursos humanos bem independentes. As empresas também mudaram. Me vi várias vezes em situações como essa, né, onde se eu pudesse, eu demitiria o chefe, mas não era uma possibilidade, que eu me questionava qual era a possibilidade ou a alternativa que eu tinha, né? E havia sempre, pelo menos de minha parte, um monitoramento dos sinais que a empresa estava dando, se aquele tipo de comportamento daquele chefe era uma coisa que realmente ia se perpetuar e aquela pessoa ia continuar lá, ou eu me alimentava da expectativa de que o próprio sistema ia expurgar esse tipo de comportamento. Felizmente é o que aconteceu. E acho que hoje uma das grandes dificuldades que a gente tem para lidar com os mais jovens, os que estão entrando no mercado, é justamente controlar essa ansiedade. Eu vejo que muita gente abre mão do emprego atual, da carreira, por ter se deparado com um chefe, e é super, pelo menos eu acredito nisso completamente, é super válida a afirmação de que o ambiente organizacional é dado pelo chefe, né, imediato, e não pela empresa como um todo. E aquele profissional jovem da geração Y, que estava se desenvolvendo muito bem, desiste da empresa, ou desiste até do trabalho que ele estava fazendo, normalmente a poucos passos da próxima etapa que ele seguramente iria ter, né? A impaciência, a ansiedade, e combinada a esse fator de não saber o que ele não sabe,
fazem com que muitos jovens da geração Y tenham sim perdido 5, 6 ou 7 anos pulando de empresa em empresa, imaginando que ia encontrar lá o ambiente ideal, idealizado por ele, né, que não necessariamente é o ambiente também mais produtivo. Como foi, eu fiquei muito feliz de ouvir agora o Marcelo falando da Natura, né, crescendo 20% ao ano. Seguramente não é todos os dias uma reunião da Sechonoye, né, que está todo mundo dizendo: olha, eu te adoro, bom dia, que prazer estar trabalhando com você, o mundo é maravilhoso. Né? Tem pressão, tem briga, tem choro, tem discussão, sem dúvida nenhuma. E o jovem, né, até muitas vezes motivado por discussões como essa que não se aprofundam tanto, entra no mercado de trabalho imaginando que vai encontrar uma empresa onde vai ser a sala de estar da casa dele. Né? E não vai ter a mãe para passar a mão na cabeça e falar: nossa, você fez um desastre no seu projeto hoje, mas fica tranquilo, porque o próximo você vai acertar. Né? Continua sendo meu filho. Continua sendo meu... Não dá, né? As empresas não estão estruturadas dessa maneira. E acho até que a gente, não citando a realidade, ou se distanciando da realidade, numas discussões como essa, a gente vai prestar um desserviço. Os livros que estão inundando as livrarias de modelos ideais de gestão, de técnicas incríveis, seja feliz, né, em 10 dias no seu emprego, esse tipo de coisa gera, especialmente e ele pode dizer com mais propriedade isso, gera uma expectativa que você vai encontrar preferencialmente no primeiro processo de trainee que você participar, no primeiro emprego. Um lugar idealizado. Né? A gente também imagina que lá no Google, quando nós vemos as fotos, né, tem mesa de ping-pong, sinuca, videogame, bilhar, que o cara vai lá, passa o dia inteiro e fala: pô, acho que eu vou trabalhar um pouco porque eu estou enjoado, entediado de ficar brincando, jogando videogame. Não é assim. De fato, não é assim. Então, os jovens têm um poder de transformação, sim, mas eles encontram organizações que também não sabem o que não sabem, e há necessidade de haver uma combinação de paciência com interpretar quais são os valores que estão na organização e não necessariamente naquele chefe específico, porque isso pode ser um belo indicador de que aquele chefe tem um período muito mais curto na empresa do que efetivamente a sua paciência em controlar a ansiedade para que a empresa se molde à realidade, né, o que é realmente produtivo hoje.